Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Como diz a letra da música, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. No programa de hoje, nós vamos falar sobre cultura. O tema está entre as prioridades eleitas pelo orçamento participativo para a aplicação dos recursos do município. No programa, nós vamos avaliar essa situação e falar sobre os desafios do setor, de modo geral, aqui na capital gaúcha. Para isso, os nossos convidados são os seguintes: o coordenador do Observatório da Cultura de Porto Alegre, Álvaro Santi; o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Marco Sena. Também está presente no estúdio o professor e produtor cultural Hamilton Braga e o coordenador do curso de jornalismo da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, o Davidson Campos. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começo com o coordenador do Observatório da Cultura, Álvaro Santi. Álvaro, não parece, de um modo geral, no senso comum, não parece que há um certo descompasso entre prioridades e aplicação de recursos, né, em específico nessa questão da cultura? Tu fazes parte que tem até avaliação sobre esses dados, né, de aplicação de recursos, que essa é uma das prioridades aí do orçamento participativo. Isso acontece de fato ou a gente tem realmente esse descompasso no processo de aplicação da verba pública? Seja bem-vindo aqui ao programa. Quero agradecer o convite do programa. É um prazer participar dessa conversa. De fato, existe a diferença entre a previsão orçamentária e a execução, né? Quem conhece o orçamento público sabe disso. Então, foi eleita uma das prioridades no orçamento para 2016, mas uma grande parte disso acabou não sendo aplicado, né? Ou não está sendo aplicado. E, enfim, a gente tem a questão da crise econômica, né? Tem várias justificativas aqui, o contingenciamento, né, chamado, que acontece, e a pasta da cultura, infelizmente, é uma das primeiras a sofrer cortes, né? Embora seja menos de 1% do orçamento. Aqui em Porto Alegre, tradicionalmente, fica em torno de 1%. Chegamos agora ao valor mais baixo do período de existência da Secretaria de Cultura, que é 0,8% a previsão orçamentária para 2016. Né? Impactos? Nós temos dificuldades de executar as políticas que existem. Nós temos, por exemplo, a falta de pessoal, né? Pessoal que está se aposentando. Temos hoje, eu sou sou funcionário de carreira da Secretaria, está fazendo 20 anos agora, mês que vem, e sou um técnico em cultura, que é um cargo que foi criado naquele período, e desde então não houve outro concurso para esse cargo, né? Quer dizer, entrou uma leva de funcionários ali, as pessoas, algumas estão se aposentando já, e corre o risco de ter uma dificuldade de continuidade, né? Tem uma área específica dentro desse processo que ela foi mais afetada diretamente em função desse contingenciamento, falaste da retenção dos recursos? Um dos grandes beneficiários da priorização do orçamento participativo foi a descentralização, né? Eu sei que tem uma dificuldade nas oficinas de descentralização, que é um programa já que tem bastante longos anos de existência, né? Ele, não sei, está iniciando já no segundo semestre, quer dizer, se perdeu bastante tempo com dificuldade da liberação dos recursos. Perfeito. Obrigado pela sua primeira participação. Hamilton Braga, também seja bem-vindo aqui, professor e produtor cultural. Obrigado pela presença também. Acho que a primeira fala que eu acho que é assintomática, né? Acho que dá a noção de como a gente acaba lidando com a cultura, né? E como ela acaba se refletindo no dia a dia, né? Tanto do ponto de vista do poder público como para a sociedade, né? Como o Álvaro falou, quando se tem que cortar, uma das primeiras pastas aí a passar a tesoura é realmente na cultura. Aí complica um pouco, né, Hamilton? Complica bastante. Bastante. Porque o ideal é que a cultura pudesse ser encarada pelos governantes como uma prioridade para o cidadão, como um direito ao cidadão, né? Como um direito. A própria Constituição brasileira prevê a cultura como um dos direitos fundamentais hoje, a chamada Constituição Cidadã de
88, né? Prevê isso, mas efetivamente não acontece. O orçamento da cultura aqui em Porto Alegre, até como o Álvaro referiu, já foi bem maior, né? Acho que já chegou em torno de 2%. Pouco mais de 2%, 2,2%, isso, eu lembrava algo por aí. Este ano parece que o executado mal chega a 0,6%, né? Era um dado que eu tinha visto há alguns dias atrás. Existe muita coisa a ser feita. Então, realmente, o fundamental é que seja encarado como um direito, né? Um direito do cidadão, o direito à cultura. E tem muitas áreas aqui em Porto Alegre que precisam atenção, né? Muitas áreas, né? O Teatro de Câmara, por exemplo, que é um teatro tradicional, tem o nome do Túlio Piva. Túlio Piva completou 100 anos de nascimento, agora há pouco tempo, com o teatro que leva seu nome fechado, já está fechado há alguns anos, né? Tem a descentralização, que o Álvaro referiu. Descentralização é um projeto importantíssimo, né? Eu era coordenador de artes cênicas da prefeitura durante o governo Olívio Dutra, quando como foi implantado o programa de descentralização, isso já em 1989. E só a descentralização chegou a ter um orçamento superior a R$1 milhão por ano. Eu não sei quanto é que está hoje, mas com certeza está muito menos que isso. Enfim, tem muita coisa a ser feita. O fundamental é eleger as prioridades. Bom, o orçamento participativo colocou como prioridade a cultura. Então, foi previsto quase 4 milhões, se eu não me engano, para descentralização. Previsto para esse ano, mas não. Esse ano. O problema é que a execução, né? Os contingenciamentos, a gente sabe como é que acontece, né? Porque a área é importante. A própria aplicação do plano do plano municipal de cultura, que foi aprovado, acho que ano passado, não faz um ano ainda, né? Eu dei uma lida no plano rapidamente ontem de noite, né? Então tem questões fundamentais ali que estão previstas no plano que precisam ser implementadas e mantidas: diversidade cultural, liberdade de expressão, criação, fruição da cultura, direito à informação, direito de todos à arte e à cultura, direito à crítica cultural, um dado importante, algo que está previsto no plano. Direito à informação, direito à comunicação, né? Eu diria a comunicação efetiva, sem nenhum viés específico do dono do veículo, né? Responsabilidade socioambiental, cultura como vetor do desenvolvimento sustentável. Eu acho louvável o trabalho do Observatório Cultural, por exemplo, na medida em que ele está coletando dados sobre isso. O peso da economia, da cultura no PIB brasileiro hoje, e já há muitos anos, é bastante considerável. Não queima tudo agora, guarda para cá. Um pouquinho a gente volta no debate aqui. Tá bem. Davidson Campos, obrigado também pela presença aqui, coordenador de jornalismo da Universidade Luterana do Brasil. Também tem um envolvimento muito grande com a cultura popular, né, em específico do carnaval aí. Então, nessa primeira participação aí, a gente já deu uma pincelada, né, sobre essas questões, né, e o de quanto é importante, por exemplo, a descentralização da cultura, essa aproximação das comunidades com o setor cultural. Como é que tu vês nesse momento, né, esse processo, né? Em específico do carnaval, a gente também teve alguma dificuldade, né? Vem tendo nos últimos anos, até em questão de recursos e tudo mais. A importância e o significado, né? E como é que tu vês essa situação de momento, né? Claro. Bom, é importante dizer que as culturas negras, de uma maneira, né, precisam ser melhor observadas, ainda em Porto Alegre. Mesmo com alguns avanços que se tem, se vê que
permanece um processo de marginalização. Nessa questão dos cortes orçamentários, por exemplo, a gente vê que acabam sendo privilegiados no sentido de receber recursos pessoas que são mais marcadas, assim, tradicionais já, ou projetos já reconhecidos, né, e as novas propostas e mesmo iniciativas que estão sendo adotadas muitas vezes de maneira autossustentada ou mesmo precária, assim, nas comunidades de uma maneira geral, né, e isso não só relacionado à questão negra e do carnaval, acabam ficando no segundo plano e muitas vezes não conseguindo, né, sobreviver ou se constituir em função de recursos. Especificamente o carnaval, a gente tem visto já há alguns anos, né, existe uma crítica bastante forte ao processo de deslocamento para a região norte, já uma existência, toda a discussão sobre a construção e utilização do complexo cultural do Porto Seco, né, que nasce como um projeto relativamente interessante, mas que não se realiza já há algum tempo, e isso faz com que a cultura carnavalesca de Porto Alegre, né, tenha perdido nos últimos tempos, assim, prestígio, né, em termos de organização e de realização, e a gente vê agora mesmo tem um vazio quanto à possibilidade ou não de transmissão. Então, existe uma discussão grande sobre isso. Então, eu acredito que, de alguma maneira, precisa-se rever, né, as prioridades das prioridades. Existiu uma política bastante interessante de fomento dessas iniciativas que são descentralizadas ou que são das comunidades mais pobres, e hoje se vê praticamente um desprestígio, para não dizer um abandono, né? Como ele bem falou, começaram agora, por exemplo, as oficinas de descentralização, que são iniciativas importantes que partem da cultura, né, mas a gente sabe que tem uma importância de socialização e de alternativa mesmo, né, para as comunidades mais pobres, e que vão iniciar agora e já tendendo a terminar daqui um pouco e não funcionando em sua plenitude. Então, existe uma necessidade de uma discussão e de um debate também, né, da aplicação desses recursos. Né? Quais são as prioridades do município hoje, né, dentro disso que já é apontado como prioridade, que é a questão cultural, porque a gente vê realmente iniciativas muito interessantes, né? A gente tem visto, por exemplo, o próprio movimento do hip hop, assim, da música, né, que tem uma penetração importante, um movimento importante, e muitas vezes desprestigiado e acontecendo a partir de iniciativas pessoais e de iniciativas, assim, de pequenos grupos que têm dificuldade ao financiamento também privado, né, porque aí há um privilegiamento, como eu já disse, a algumas figuras ou alguns eventos que já são mais tradicionais na cidade, né? E essa eu acredito que seja a preocupação, principalmente dos produtores. Assim, eu tive falando em função do programa com alguns produtores de diferentes áreas da cultura, produtores negros, e tem muita preocupação com essa paralisia mesmo, né, das atividades de descentralização, mas também, né, mesmo nos eventos que acontecem, um silenciamento ou uma falta de espaço para discussão sobre aí especificamente a cultura negra. Perfeito, obrigado, Davis. Vamos aqui falar com o Sena, Marco Sena, também seja bem-vindo aqui ao programa, né? Obrigado. Observou aqui essa primeira rodada aqui de negociação. Afeta também, né, a Câmara do Rio Grande do Sul, sem dúvida alguma, né? E as dificuldades estão postas aí, né? A gente tem uma feira do livro por vir também, né? Então... estamos aí às portas, já praticamente nós já estamos vivendo a feira desde que terminou uma outra, então agora... Já começa a pensar na próxima. Sim, a coisa é assim, é durante o ano todo. As dificuldades são inerentes a quem faz a feira, né? E toda feira é muito complicada de se fazer, né? O Hamilton aqui é muito ligado
a nós lá e tal, enfim, sabe que a coisa realmente é muito complicada. O que a gente tem notado, o que eu tenho notado, eu vou para o meu segundo mandato agora como presidente, é que as dificuldades têm aumentado a cada ano. Está ficando mais grave. Então, primeiro, 2 anos atrás, tivemos, se não me engano, foi a Copa do Mundo que tinha, não consigo lembrar, mas eu digo, esse ano vai ser complicado. Ano passado, eu digo, esse vai ser complicado, mas eu não sabia que eram os melhores anos que eu tinha passado. Você era feliz e não sabia? Eu não sei exatamente. Esse ano realmente está terrível a coisa. Mas, e aí eu fico meio assustado, digamos assim, tá? Com algumas coisas que estão acontecendo, com algumas prioridades, como disse o Hamilton, né, que estão sendo estabelecidas e tal na nossa cultura. O que eu sinto, o Clayton, é que nós estamos até muito bem amparados, digamos assim, legalmente. Eu acho que o nosso pessoal político e burocrático, digamos assim, está tentando fazer o possível, faz alguma coisa e tal. Eu acho que estamos bem nisso aí. Acho que estamos bem também no aspecto de que, por exemplo, a Feira do Livro, a porcentagem que ela usa do poder público não chega a 20% do que realmente se gasta. Né? E tudo isso só é possível a Feira do Livro pela ação da comunidade cultural, das pessoas, comunidades. Há pouco tempo, esse ano, nós colocamos no papel tudo que realmente, digamos, tivéssemos que pagar tudo como deveríamos pagar, tivéssemos que realmente fazer uma feira como tinha que fazer, ela sairia 3 vezes mais. Né? E hoje nós temos assim, um orçamento da Feira do Livro reduzido a 70%, 80% do que nós tínhamos antigamente. Né? Então, muita coisa. É muita coisa, é muito complicado. Tipo, é uma feira que tem que ter uma partida assim, já de 3 milhões de reais, digamos, e esse ano nós já tivemos reduzido para 900 mil alic, no caso. Então, vamos tirar da onde o restante? Né? Então, invariavelmente vamos sofrer um retrocesso em alguns trabalhos que a gente... Desculpe te interromper, mas isso passa por questão de captação de recursos, a crise em si? Sim, enfim. direto, exatamente, captação de recursos. Nós temos nossos parceiros já que são patrocinadores da feira há muitos anos, que têm nos acompanhado, enfim, que têm nos mantido, digamos assim, mas mesmo assim este ano houve uma redução neste apoio. O problema maior mesmo é que nós, essa porcentagem do apoio público nós não estamos tendo de forma muito reduzida esse ano. E a tendência, pelo que eu vejo nesses últimos anos que eu estou como presidente, é uma redução cada vez menor. Então, como eu estava falando, eu acho que nós temos esse apoio todo legal, digamos assim, essas ordens, né, que trata a cultura, estão, me parece, funcionando, ou estão sempre em discussão, digamos. Tá? Nós temos uma comunidade cultural muito ativa. Né? Daqui o Davis não vai me deixar mentir, quer dizer, nessas comunidades todo que se trabalha, nós temos um material humano muito efetivo. Né? O que está faltando realmente é um pouco mais de apoio, tanto um apoio particular, um apoio privado, que eu acho que está na hora de arregaçar as mangas, né? Porque os resultados dessa falta de apoio, nós estamos vendo na outra ponta, que é a violência, que enfim, esse caos, digamos assim, que estamos vivendo nas nossas comunidades e tal, passa muito por isso, né? Por deixarem que o poder público resolva essas coisas lá na sua origem, né? Que começam a ser na educação e na cultura. Me parece, até fiquem à vontade para discorrer, me parece também que se torna um ciclo, né? À medida que tu tem menos recursos para a cultura, para o cidadão que vai ter acesso, ela encarece também, né? Então, não parece isso que a cultura fica um pouco mais distante das pessoas também, né? Todo esse processo, né, que vai fazendo que se distancie ao mesmo tempo. Pois olha, Clayton, desculpe, sabe que há pouco tempo, eu gostaria de falar, há pouco tempo eu fiz uma investigação e tal aí, e em outros países, até nem vamos longe, vamos na Argentina também, aqui perto, não vamos na Europa, vamos daqui na Argentina, quando a sociedade está um pouco convulsa, digamos assim, com algumas dificuldades econômicas e tal, por exemplo, o meu setor, que é o setor do livro e tal, ele tem até um aquecimento. De alguma forma, ou ele se mantém, no mínimo se mantém, porque as pessoas procuram mais recursos, né? As pessoas procuram saber como viver melhor, como sair disso, como se qualificar melhor para o mercado de trabalho. Então as pessoas leem mais, elas procuram mais isso. E aqui é justamente o contrário.
Né? Quando é uma crise, o pessoal corta a cultura e o pessoal para de comprar livro, porque nós não temos essa familiaridade com o livro. Né? Isso é de origem, não adianta. Álvaro. O papel do poder público, no caso, né, o Hamilton estava citando os direitos, né, os direitos culturais, é de ter um equilíbrio em relação ao mercado. Né? Quer dizer, as pessoas que têm o poder aquisitivo podem adquirir livros, né, e frequentar espetáculos, enfim. E então acho que o Estado precisa priorizar exatamente a pessoa que não tem acesso a esses bens e serviços culturais, da mesma forma como o serviço público prestado para a saúde, né, e para a educação e outros, enfim. Acho que precisa ser entendido assim, né. Eventualmente o Estado, então, ele tem que atuar, o Estado, o município, qualquer ente público, como para preencher essas lacunas, né, no serviço. Então é fundamental essa atuação. Embora, enfim, nem sempre seja uma questão de recursos, né, muitas vezes. Você imagina com todas essas carências que tem na nossa população, né, de consumo cultural, ter de decidir com um recurso que já é limitado, né, onde é prioritário. Isso muitas vezes isso que eu queria também lhe perguntar, né, para não ficar no ar essa questão que o Davidson mesmo colocou aqui, né, elencar as prioridades das prioridades, né, e essa é a função do poder público também, né, proporcionar esse acesso, né, dentro das comunidades, por exemplo, né. Então, quem sabe essa discussão talvez precise ser feita de um outro foco ou não, né? Não sei. A tomada de decisão, dizer, onde é que nós vamos aplicar esse recurso, às vezes é muito complicado. Eu vou dar um exemplo agora. A gente fez uma pesquisa chamada Uso do Tempo Livre e Práticas Culturais, onde nós entrevistamos 1.200 pessoas em Porto Alegre para saber o consumo delas de livros, de espetáculos, né? Se elas leem jornais, né? Assistem teatro, dança, frequentam exposições, tudo isso. Então, só para dizer que não é só, às vezes, uma questão de carência de recursos financeiros. Por exemplo, existe mais de 80% das pessoas nunca foram a um espetáculo de música erudita. Vou citar aqui o exemplo extremo, que digamos, a modalidade de arte que tem mais pessoas excluídas. Né, e aí, quando a gente perguntou também os motivos, né, pelos quais ela não frequenta, aparece... O preço dos ingressos aparece, mas nessa modalidade específica de espetáculo, o motivo mais citado é não tem interesse, não gosto, não tem interesse. Então, quer dizer, aí a gente... Porque não conhece. Exatamente, a gente leva a refletir o papel do poder público, porque, quer dizer, não é só uma questão de está faltando divulgação, não está faltando divulgação. Então, assim, do ponto de vista de quem está investindo dinheiro público, o gestor também precisa pensar precisa chegar na outra, né? Precisa chegar no seu público. Então, não adianta estar investindo se ele não está chegando, né? Então, esse é um dado importante para a gente refletir como chegar. Então, nesse caso específico, a educação é fundamental. Se não tiver uma formação de público lá na infância, na escola, né? É isso que eu vai estava me formar um referindo. adulto que não se interessa e para a leitura. Tu veio reforçar exatamente o que eu estava dizendo. Quer dizer, nós temos programas e ações que, de repente, que habilitam as pessoas e tal a irem, digamos, a concertos. Correto? Nós temos programas para isso. Tá? Mas não adianta tu liberar isso aí se tu não educa a pessoa a entender esse tipo de cultura. Né? Então nós temos... Permanecer isolado. Exatamente. Não tem, gente, a gente está chegando em cima do intervalo aqui, mas a palavra garantida aqui para o Hamilton e para o Davidson aqui, na volta do intervalo, a gente faz um intervalo bem rapidinho aqui, em seguida a gente segue tratando sobre essa questão. Hoje estamos falando sobre cultura aqui no Porto Alegre Debate, a gente faz um breve intervalo, volta em seguidinha. Fica aí.